Timóteo, capítulo 1, começamos uma nova caminhada nas cartas pastorais do apóstolo Paulo. São 3 cartas que compõem esse grupo chamado Cartas Pastorais, 1º e 2º Timóteo e a carta de Tito. Elas recebem esse nome pois foram cartas destinadas a pastores, a homens que estavam à frente das igrejas plantadas no movimento missionário da igreja cristã. Então ela tem um caráter prático da comunidade, né, para a comunidade cristã, um caráter pastoral, é Paulo, de certa forma, instruindo Timóteo, instruindo esses pastores. Então a gente tem que ler nessa perspectiva, de que Paulo está escrevendo para pastores, também para a comunidade, mas o seu foco, a princípio, é Timóteo e Tito, né? A carta de Timóteo e também a carta de Tito, que é uma carta bem curta, né? Mas principalmente Timóteo, que compõe um texto mais longo, nós podemos extrair diversos ensinamentos para a gente, para a nossa vida e aplicações práticas para o nosso contexto, né? Então, algumas passagens até parece que Paulo está escrevendo nos dias de hoje, como em vários textos bíblicos, né? Que a gente lê e se espanta com a capacidade de ter um contexto semelhante, né? Parecido às vezes. Bom, nesse primeiro trecho que nós separamos, 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 1 ao 11, nós temos aí uma introdução, Paulo entregando essa carta para Timóteo, dando algumas orientações e explicando já a função de Timóteo na igreja que ele ia assumir. Timóteo, ele era um jovem, tudo indica que era um jovem pastor e foi deixado pelo apóstolo Paulo para assumir a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma igreja um pouco complexa porque estava num ambiente pesado, um ambiente idólatra, um ambiente... A cidade de Éfeso era uma das principais províncias do Império Romano, uma cidade bem cosmopolita, onde passava muita gente. Era uma cidade reconhecida pela adoração a Diana, né? Ela tinha o templo a Diana, a deusa Diana. Então era uma cidade que tinha uma idolatria forte, uma questão da idolatria forte. E Timóteo, ele é deixado pelo apóstolo Paulo, obviamente não sozinho, mas com uma equipe que o ajudava, mas como pastor da igreja de Éfeso, uma igreja importante para a comunidade cristã, na cidade de Éfeso. E ele tem um desafio, que era um desafio que cerca quase todos os escritos paulinos, que eram as falsas doutrinas que era ensinada aos cristãos, ou os falsos mestres que habitavam no meio da igreja. Então Timóteo, de cara, apesar de ser jovem, tinha essa grande responsabilidade de pastorear uma igreja em um lugar complexo e com falsos mestres, né? E Paulo, ele vai dizer que nesse primeiro capítulo que nós estamos lendo, nesse trecho, dando recomendações a Timóteo para que ele seja firme no confronto, e o seu confronto seja um confronto de amor, para que realmente o objetivo da lei, o evangelho de Cristo, fiquem claros para os irmãos dessa comunidade, para que eles não sejam levados por nenhum vento de doutrina. Aí nós percebemos a importância do conhecimento bíblico, como é importante nós sabermos o que as escrituras ensinam, para que a gente tenha capacidade de instruir as pessoas ao nosso redor e para que a gente mesmo não seja levado por qualquer doutrina falsa ou falso mestre que surja nas nossas congregações. E é uma coisa interessante que essa relação de Paulo com Timóteo, que Paulo chama de filho na fé. E realmente o Timóteo se converteu em uma das pregações do apóstolo Paulo e foi discipulado pelo apóstolo Paulo. Isso nos revela uma outra capacidade que às vezes, um outro ponto importante que às vezes é esquecido ou negligenciado. A importância de termos alguém que nos discipule, alguém que nos acompanhe na caminhada cristã, alguém que nos ensine os valores da fé, alguém que nos ensine sobre as escrituras, para que a gente amadureça e para que a gente dê fruto e faça desse processo um processo que vai caminhando também, para que a gente tenha alguém com quem andar, alguém a quem discipular, alguém
alguém que a gente também possa chamar de filho na fé, como o apóstolo Paulo chamava Timóteo, e fazia esse movimento tão precioso na comunidade cristã. Então, nós iremos caminhar ao longo desses próximos meses na carta de Timóteo. Desafio você, encorajo você a ler os livros de Timóteo, 1º e 2º Timóteo, a ler, reler, para ficar por dentro do assunto, para a gente poder discutir legal. Um abraço, Deus abençoe.